Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Leonardo de Paula e essa é a minha review de Shaman King. Shaman King é um anime de 64 episódios produzido pelo estúdio Shebeck em 2001 a 2002, baseado no mangá de mesmo nome, escrito pelo autor Hiroyuki Takei. A história começa com um garotinho baixinho e cabeçudo chamado Manta Yamada, que ao voltar da escola, certo dia, ele acaba encontrando um garoto misterioso chamado Yo Asakura, que diz poder conversar com fantasmas. Manta, no começo, ele fica com muito medo do Yo, acha ele esquisito e tenta provar para todo mundo que ele realmente viu fantasmas e que tem algo estranho com esse tal de Yo Asakura. E só que nisso ele acaba arrumando confusão com os valentões da chamado que é a gangue do Ryu, que é o Ryu, liderados pelo Ryu da Espada de Madeira, um cara com um topetão mega escroto e com uma, como já foi dito, uma espada de madeira. Manta acaba tomando uma sova desses caras e ninguém acredita nele. Ninguém na escola acredita no Manta, acha que ele tá ficando louco, que fantasma não existe e tudo mais. E só que Yo sabe que ele tá certo. E Yo acaba ficando com pena de Manta e decide ajudá-lo. E nisso Yo acaba comprando a briga do Manta. E ele vai, e nisso ele mostra pro Manta que na verdade ele é um xamã. Que o que são xamãs? São pessoas que ligam este mundo ao outro mundo, pessoas capazes de ver, conversar e incorporar fantasmas, como um tipo de possessão. E Yo acaba incorporando um famoso samurai chamado Amidamaru, que é um fantasma todo fodelão de 600 anos atrás, que foi condenado por matar muita gente. E usando o poder de Amidamaru, ele defende Manta e derrota os valentões da gangue do Ryu. E com essa confusão toda, todo esse negócio de espírito e tomar um cacete de cara tupetudo, tá ligado? De rolê em cemitério, os dois acabam se tornando amigos, Manta e Yo. E assim eles começam a sua aventura juntos. E o anime é sobre isso, que é mais sobre a amizade do Yo com o Manta. E nisso os dois acabam descobrindo que também logo muito em breve haverá um torneio entre xamãs do mundo todo, chamado Shaman Fight. E o vencedor desse torneio vai se tornar o Rei Xamã, o dono de todo o conhecimento e poder que existe. E, cara, se essa história de torneio, de se tornar rei, de tudo mais, soa familiar, é porque ela é bem semelhante. O conceito de Shaman King é bem semelhante à história de Kondik no Gashball, a qual eu já fiz uma review aqui nesse canal. É basicamente, né, um torneio com lutadores do mundo todo que vão para o mesmo lugar e todo mundo começa a descer a porrada em todo mundo. Entendeu? É basicamente a mesma coisa. A diferença é que, né, o Shaman Fight, o torneio de Shaman King, acontece a cada 500 anos. O de Gashibel é a cada 1000 anos. Ou seja, a gente tem mais Shaman Fight do que torneio do Rei Mamodo. E sem falar que o Shaman Fight também possui algumas regras e alguns coordenadores, uns índios, né? 10 oficiais, né? Do Shaman Fight, que são responsáveis por organizar o torneio, organizar quem luta contra quem e garantir que algumas regras não sejam quebradas. Coisa que Gashbel não tem. Gashbel, você queimando o livro do Mamodo, você vence, sem choro nem birra. Shaman King já tem algumas. O torneio de Shaman King já tem algumas regrinhas. Mas é basicamente o mesmo conceito, é você descer a porrada em todo mundo que cruzar seu caminho, praticamente. E assim, cara, outra coisa também que fazendo outra comparação, o anime tem várias diferenças entre
anime e o mangá de Shaman King, as quais eu vou entrar em mais detalhes mais pra frente. Mas uma das coisas que vale ressaltar bastante que o anime ele foi muito censurado, cara. O mangá, ele é muito mais violento e sangrento que o anime, cara. É, o Shaman King tem o mesmo problema de Tenjoteng, a qual eu também já fiz uma review nesse canal, que é em relação de que o anime foi muito censurado, cara. Só que no caso de Shaman King, isso não interfere tanto na história, porque Shaman King a história já é mais de boa, enquanto que Tenjoteng a história já é mais adulta, entendeu? E Mas é isso aí, vale ressaltar. Algumas também tem as diferenças mais graves, pelo menos pra mim, são em relação aos personagens. Existe uma diferença entre os personagens na versão do anime e do mangá, e eu vou citar mais pra frente. A trilha sonora é muito boa, é muito, muito boa. As musiquinhas durante o anime são alguns reguezinhos, né, que combinam mais com o protagonista Yor, porque ele é bem relaxadão, ele é bem na paz, ele é bem de boa na lagoa e tocar um reguezinho é bem suavão também. Sem falar que a primeira abertura e a segunda abertura também eu gosto muito, acho muito boas. E eu também gosto do segundo encerramento. O primeiro encerramento nem tanto, é meio, né, se lasque. E a animação, ela é ok, cara. Faltou um pouco mais de fluidez em relação às lutas, cara. Porque, que nem, censuraram bastante as lutas, tá ligado? É difícil você ver os personagens trocando vários golpes. Geralmente a cena corta, entendeu? Você vê, tipo, o personagem indo dar um golpe e corta o outro personagem já tomando o golpe, entendeu? Faltou um pouquinho de fluidez nas cenas de lutas, mas de resto ela é bem de boa. Como eu disse, o protagonista, Io Asakura, é um cara de boa, relax, suave na nave e com o zoinho meio caído, passa o dia todo ouvindo reggae, não quer saber de trabalhar, quer ficar de boa debaixo das árvores. E, cara, ele parece um desses. Ele parece muito maconheiro, cara. Eu sei que ele não é, tá ligado? Ele não é maconheiro, mas, mano, ele parece, cara. Tá ligado? Com o zoinho caído, ouvindo reggae. No anime, ele tem uma personalidade muito única, cara. Mais por ele ser bem relaxadão, bem na paz, e ele é bem. é, eu não sei se eu diria inexpressivo, mas as expressões dele são bem sutis, entendeu? Ele não faz. Levando em consideração como outros personagens, mas é, com reações e expressões mais exageradas, como o Ruffy de One Piece, o Natsu de Fairy Tail, até mesmo Naruto, né, com essas que fazem caras e bocas. O Yo nem tanto, ele é mais de boa, as reações dele são geralmente são sutis, ele é um personagem bem sutil, digamos assim. Ele não tem essas expressões mega exageradas e tudo mais, pelo menos no anime. No mangá ele tem. No mangá, cara, a impressão que eu tenho é que no mangá ele é tipo um personagem genérico, cara. Ele é tipo um protagonista genérico de anime shonen, tá ligado? Fazendo caras e bocas. E a personalidade dele no mangá é bem parecido com o Ruffy, cara. Na questão de ser ingênuo, tá ligado? Todo bobão, todo nocego, burro, tá ligado? Querendo ser amigão de todo mundo. Se você dizer oi pra ele na rua, ele já te chama de meu melhor amigo, tá ligado? Coisas assim, cara. Enquanto que no anime, o pessoal responsável pelo anime, né? O estúdio Shebeck, eles deram um foco muito maior no lado relaxadão do Yo. No lado mais descontraído dele. E isso eu acho que o anime deu uma personalidade mais única pra ele do que no mangá, cara. O Yo, eu prefiro muito mais o Yo do anime do que no mangá, cara. No mangá eu acho ele bem genérico, tá ligado? Ele é muito, sei lá, cara. É que vamos dizer dessa seguinte forma, no anime ele age como um cara relaxado. No mangá ele age como um personagem de anime. Vamos deixar assim.
Agora, um personagem que tem, na minha opinião, é claro, um problema parecido com o Yo na questão de diferenças entre o anime e o mangá é a Ana, a Ana Kiyoyama. Nossa, é o sobrenomezinho, filha da. A Ana, vamos. A Ana. Ela é a esposa do Yo e ela também tem essa questão de diferença entre o anime e o mangá. A versão do anime na Ana, ela é muito rigorosa e inexpressiva. Ela, assim, ela se importa com o Yo, mas ela não demonstra tanto no anime, cara. No anime ela é bem inexpressiva e rigorosa só. No mangá, cara, você vê que ela se importa muito com o Yo, ela ama o Yo e ela, tipo, ela, digamos, ela perde a pose de durona várias vezes. Enquanto o Yo luta, você vê que ela se preocupa com ele, tá ligado? Ela se preocupa com ele, ela quer proteger ele, só que diversas vezes no mangá, né, o Yo fala pra ela, Ana, não se intrometa, que não sei o quê. Daí, tipo, ela não acaba não se intrometendo, não é porque ela não quer, é porque ela não pode. Ou seja, eu prefiro a Ana do mangá. Diferente do Yo, que o Yo eu prefiro o Yo do anime, mas no caso da Ana, eu prefiro a Ana do mangá, porque ela demonstra mais que se importa. Que ela ama o Yo, ela quer proteger ele. E ela também é bem rigorosa, mas você vê que tem sentimento ali, cara. Enquanto que, se você só assistiu o anime, cara, a impressão que você tem é que ela tá pouco se fudendo. Tá ligado? Ela quer mais é que o circo pegue fogo e que ela coma uma pipoquinha enquanto vê todo mundo se fudendo. Tá ligado? Porque ela é muito inexpressiva no anime, cara. E isso é um problema, tipo, pra mim. Tá ligado? Porque ela acaba sendo um tanto chatinha, cara. Por ela ser bem rigorosa, bem durona e tudo mais. E, tipo, quando ela vê os amigos dela apanhando, ela só cruza o braço e fala, tá ligado? Tipo, sei lá, cara. Eu prefiro a Ana do mangá. Do mangá ela é bem fofinha até, mas, por, né, por causa da personalidade dela, mas no anime nem tanto. Em relação ao Manta que eu falei, o Manta Oyamada, que é o garotinho baixinho e cabeçudo, o Manta, ele não cheira nem fede, porque ele não é um xamã, tá? E ele também não luta. Ele consegue ver os espíritos, né, os fantasmas, mas ele não é um xamã. Ele é só um amigo do Yo, cara. Ele serve mais como uma desculpa para a gente estar sendo apresentado a esse mundo novo, com fantasmas e tudo mais. Até porque o Manta também não sabe de nada disso e a gente está aprendendo sobre xamãs junto com o Manta. Essa é praticamente a função dele, servir como um veículo para instruir o leitor, instruir quem está assistindo, para a gente aprender sobre esse mundo novo junto com o Manta. Enquanto ele está aprendendo, a gente também está aprendendo. Essa é a função do Manta ali, porque, como eu falei, em relação à história, ele não cheira nem fede, muitas vezes ele acaba até precisando ser salvo, na verdade ele precisa ser salvo o tempo todo, mas ele é até que engraçadinho, cara, então tudo bem, vai, deixa ele ali. Ah, como eu falei, o Ryu, da espada de madeira, o carinha do topetão, no começo ele parece só um valentão, assim, um carinha meio babaquinha, sutilmente engraçado até. Só que depois ele fica do bem. E quando ele fica do bem, ele acaba ficando mais engraçado e tal. E você percebe que o Ryu, na verdade, é uma boa pessoa. Então, o Ryu, ele é engraçado, ele tem os momentos dele. Ele acaba se tornando um personagem legal. Ele vai de um antagonista, eu nunca chamaria ele de vilão, porque logo de começo ele já toma um pau. Né? Logo no primeiro episódio do anime ele já toma um pau, então não dá pra chamar um cara desse de vilão. E mas depois ele fica do bem, ele fica de boa, ele faz parte dos rolês, então tá bom. Ryu é legal, cara. Ryu da Espada de Madeira. Agora vamos falar sobre um um personagem, o personagem que eu menos gosto no anime, cara. O personagem que eu não gosto, que é o Tauren, que é um xamã chinês com o espírito de um guerreiro chinês grandão chamado Bazon.
E, assim, o Ren, ele é outro personagem que, na minha opinião, o anime deixou muito zoado, cara. Porque, assim, o Ren, no anime, ele é muito arrogante. Ele é muito arrogante. Ele é muito babaquinha, assim, pelo menos no começo. Depois ele fica. Ele passa a ser do bem, ele passa a ser um pouco mais de boa, mas no começo ele é muito babaquinha, tá ligado? Chamando todo mundo de lixo, desdenhando todo mundo. Fala, mano, abaixa a crista aí, moleque. Tá, tá ligado? Eu não gosto desse personagem, mano. E, assim, no mangá, ele vai pra Tóquio, o Ren ele vai pra Tóquio em busca de espíritos fortes pra poder se preparar pro Shaman Fight. E com ele já sabe da lenda do Amidamaru e esse é o motivo dele enfrentar o Yo no mangá, porque ele quer o espírito do Yo, ele quer o Amidamaru pra ele. E ele acaba tipo falando pro Yo, dá o Amidamaru pra ele. E é isso que leva os dois a lutarem. Enquanto que no anime não tem isso. No anime ele é simplesmente um carinha que quer matar todo mundo e foda-se, tá ligado? Acho que o que pesou pra mim mais no anime, pelo menos na versão do Ren, é porque ele é muito. Ele não tem motivo pra enfrentar o Yo, cara. No começo do anime, tá ligado? Ou seja, a rivalidade é entre os dois, porque ele é o rivalzinho do Yo. A relação entre o Yo e o Ren seria tipo um Goku e Vegeta. Ou um Sasuke e Naruto, entendeu? Eles são rivaizinhos, amigos rivais. Só que a questão é que o Ren e o Yo, no anime, eles não têm motivo pra ser rival, cara. Como eu falei, no anime o Ren ele não tem motivo pra fazer o que ele tá fazendo. Ele é só um carinha babaquinho que, eu vou matar todo mundo. Fala, tá ligado? Eu não gosto. No mangá ele já tem um motivo, né? Como eu falei, ele tem um motivo pra enfrentar o Yo, sem falar que quando os dois lutam, o Ren perde. Eles lutam, nossa, o Ren e o Yo eles lutam e o Ren perde. E isso faz com que o Ren fique bravo. E ele acaba criando uma rivalidade com o Yo. Só que no anime não. No anime, tipo, o Ren ele vence o Yo de primeira, tá ligado? Manda o Yo pro hospital. E não satisfeito, ele vai lá pra matar o Yo de novo. E aí ele perde. Ou seja, a rivalidade dos dois não tem nada a ver no anime, cara. Pelo menos, claro, na minha opinião. Você pode assistir e falar, ah, tá, faz sentido, vai, vai. Mas sei lá, cara, eu acho o Yo no anime. O Yo não. O Yo é de boa, cara. O Yo é de boa. Mas eu acho o Ren no anime muito babaquinha, velho. Pelo amor de Deus, esse moleque chinês, velho. Outro personagem que também faz parte do elenco, mas esse eu não tenho muito o que falar, cara. É um personagem chamado Horuhoru. Ele é um xamã que com um espírito chamado Kororo, que é uma indiazinha pequenininha, a qual ele incorpora dentro do snowboard dele, cara. E ele tem poderes de gelo, ele consegue fazer umas avalanches, consegue criar um gelo na qual ele desliza, ele fica flutuando com o snowboard dele e tudo mais. E, cara, essa é a coisa mais interessante que eu tenho que falar sobre o Horuhoru. Ele é um dos personagens que eu. Cara, eu não tenho nada contra o Horuhoru, mas eu também não tenho muito mais o que dizer sobre ele, então, prosseguindo. Outro personagem também é o Faust, o sétimo, que é um necromancer. A habilidade dos necromancers é erguer cadáveres como se fossem marionetes. Ele controla zumbis, esqueletos, tá? Ele consegue erguer esqueleto, cara. Vários deles. E no mangá, tanto no mangá quanto no anime, né, ele é um psicopata. Ele é um psicopata, o sonho dele é se tornar um rei xamã pra arrumar um jeito de reviver a sua falecida esposa, a qual ele usa o cadáver pra lutar. Ele usa o cadáver da própria esposa pra lutar. E, cara, ele é um personagem bem da hora, ele é bem gótico e tal, ele é muito psicótico. Principalmente no mangá, cara. Como eu falei, mano. No mangá ele é muito mais psicótico, cara. E como eu mencionei, o anime ele foi bem censurado aí não dá pra você ter uma noção do quão
louco e insano o Faust é. E ele é bem legal, cara. Ele começa como um vilão, obviamente, ele é uma pessoa horrível. Só que depois ele vai ficando do bem, cara. Ele entra pra gangue do Yo também, ele passa a ser um dos personagens principais, mas ele, assim como o Ryu. Não, Ryu não, né? O Ryu era um antagonista. O Faust ele começa como um vilão, depois ele fica do bem, cara. E assim, vou falar de outro personagem aqui, chamado Lizerg de Cell. E o Lizerg, cara, ele. Eu achava que essa coca era Fanta. Tá ligado? Ele tem um. É um garoto, entendeu? Com tons afeminados. Ele não chega a ser igual um Haku da vida, mas eu achava muito que essa Coca era Fanta, cara. Eu achava que ele fosse muito menininha, tá ligado? Porque o espírito dele é uma fadinha ainda, ele tem cílios longos, uma expressão mais feminina, então eu achava que ele fosse uma menina, uma moça, mas não, ele é só um cara moça, vai, ele é ah, mas o Lizerg, ele é bem de boa, na verdade. Ele, na verdade, é um dos personagens mais de boa que tem no grupo principal. Mas eu achava que essa Coca era Fanta. Outro personagem também que faz parte do grupo principal é o Chocolove McDonald. Ele seria ele seria o personagem mais engraçado do anime, ou era pra ser, mas ele seria o Zop da equipe, digamos assim, o personagem engraçadão, que faz umas piadas e tudo mais, e todo mundo ri. Só que, no caso, cara, eu não acho o Chocolate engraçado, não. No mangá ele tem um passado bem triste, bem dramático, né? E explica por que ele é do jeito que ele é, mas no anime não. No anime ele é só um carinha bobão lá, que faz umas piadas sem graça, umas piadas do A Praça é Nossa e é só isso que eu tenho pra falar sobre o Chocolove, eu achei ele meio sem graça. E, assim, agora falando sobre os vilões e. Puta, agora ficou complicado, cara, porque vocês se lembram da minha review de Tenjoteng, na qual eu falei que o Mitsuomi era o único vilão que dava pra você lembrar do anime? Pois então, Shaman King também tem um problema semelhante a Tenjoteng, cara, que eu só consigo me lembrar do antagonista principal, do vilão principal do anime, que é o Hao. Hao Asakura, o irmão gêmeo do Yo. Na verdade, Hao, ele é um xamã muito fodelão que tem a habilidade de se reencarnar, cara. Ou seja, ele é um cara que fica reencarnando várias vezes. E o que aconteceu é que o espírito do Hao acabou reencarnando como o irmão do Yo. Entendeu? Mas ele já tem um conhecimento fodão, ele é um xamã fodão. Entendeu? A relação de irmãos entre o Yo e o Hao é praticamente nula. Tá? Eles são parecidos, eles são irmãos gêmeos. A diferença é que o Hao ele tem um cabelão comprido. E mas assim, você nem se eles não fossem tão parecidos, cara, você nem ia dar pra você perceber que eles são irmãos, cara, porque a relação de irmão entre eles é praticamente nula, tá ligado? Não existe no anime, cara. Tá ligado? E assim como o Lizeg, cara, eu também achava que o Hao fosse mulher. Porque, mais por ele ter uma expressão. Não que ele tenha uma expressão feminina, mas é que ele tem cabelo comprido, ele tem brinco. E pelo fato dele usar essa roupa que cobre o corpo inteiro, você não dá pra você ver o corpo dele, não sabe se tem seios, se não tem, se tem pipi, não dá pra você saber. Você só vê uma pessoa com cabelão comprido e brinco. Eu falei, não, é moça. Você falar que a dublagem japonesa do Hao, ele tem uma voz bem feminina, ele é dublado por uma mulher. Então aí você me complica, né, parceiro? Aí eu também achei que fosse jogava no time do Haku esse daí também. Mas não, é homem também, cara. Aí tá complicada essa situação minha aí com o Shaman King, hein? Shaman King é um anime ok, com uma ótima trilha sonora, um bom protagonista e personagens interessantes, digamos assim. O conceito é semelhante ao de Konjiki no Gashable, mas
ele tem mais regras que Konjiki no Gash, assim, embora o anime tenha sido muito censurado em comparação com o mangá. E, cara, é complicado. Eu vou dizer assim, vamos deixar assim, o mangá é muito melhor que o anime, tá ligado? O mangá, tudo faz sentido no mangá, a motivação dos personagens, principalmente o Ren. Ah, eu não gosto do Ren do anime, cara. Mas no mangá ele é bem interessante. E sem falar que as lutas são muito melhores no mangá também. E é muito mais psicótico também, muito mais sangrento. Mas o mangá é bem mais interessante que o anime. O anime acho que valeria a pena você assistir pra você ter uma ideia de como é Shaman King, se você tem curiosidade em ver os personagens. Como eu falei, o anime faz algumas coisas melhores que o mangá. O próprio protagonista é um exemplo disso. Eu prefiro o Yo do anime do que o Yo do mangá. E sem falar que outras cenas também são melhores pelo anime. Mas tem essa diferença, né? E vamos ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha. Se não gostou, deixe o joinha para baixo, né? Compartilhe esse vídeo entre seus amigos se você achou ele interessante. Se inscreve no canal e até a próxima review.